Enquanto vocês vão entrando, eu vou me arrumando aqui. Ótimo. Então tá bom, gente. Desculpa aí, ao vivo, e aí a gente planeja as coisas, às vezes não dá muito certo como a gente planejou, mas o importante é a gente fazer. Tem uma galera aqui no Instagram, fico feliz com isso. Hoje eu vou falar o passo a passo, como você pode fazer para se tornar um falcão, tá bom? Primeiro, se você tá aqui, é a primeira vez, não me conhece ainda, deixa eu explicar um pouco rapidamente quem eu sou. Meu nome é Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga, ajudo pessoas e principalmente aí do mundo dos negócios, empresários, executivos, gestores, a aumentarem os seus resultados através do aumento da performance física e cerebral pela alimentação, por uns pequenos ajustes aí de estratégias alimentares, principalmente, para melhorar resultado. E vou pedir para você, nesse momento, para a gente ajudar a crescer o canal e para trazer mais gente aqui ouvindo esse tipo de informação. Pega aí essa setinha, encaminha para um amigo, para amiga, aperta aqui no like, no gostei, para a gente conseguir trazer mais gente por aqui, tá bom, gente? Então, ó, a gente não tá na semana da websérie Falcão ainda. Quem já se inscreveu, fica tranquilo que a gente vai começar a semana que vem. Vão ser vídeos que vão ficar uma semana do ar ali para você poder ver, rever, tá? Agora eu só vou fazer um resuminho aqui do que é o método Falcão e como é que você faz para se transformar nele. Então, em primeiro lugar, o que é ser Falcão? Falcão é ter de 2 a 5 vezes mais energia, performance física, performance cerebral e, como consequência, ter 2 a 5 vezes mais resultados na tua vida de uma maneira geral do que uma pessoa normal, tá? E o que é uma pessoa normal? É aquela pessoa que vive cansada, chega no final do dia, não tem energia para produzir direito, tem dor pelo corpo, não dorme bem, não come bem, e aí os resultados não é o resultado que ela esperava. Ela não tem, de repente, a moradia que ela esperava, ela não tem o carro, ela não tem tempo de férias, ela não consegue aproveitar lazer, tá sempre na correria do dia a dia, tá deixando ali a rotina engolir. Então, Falcão é uma pessoa diferente, é uma pessoa com maior performance física e cerebral e, consequentemente, com mais resultado. Ganha mais, tem todas as coisas aí que são desejáveis pela maioria das pessoas, tá bom? E isso, gente, é importante você virar Falcão se você quer mais resultados na tua vida, porque esse é o maior diferencial competitivo do mercado hoje. A gente sabe que a gente está cercado por tecnologia, por inteligência artificial, muito mais ali no futuro, e o que vai fazer diferença na profissão e no mercado de trabalho são as habilidades humanas, quem está por trás da máquina, quem está comandando a máquina, quem está comandando e disparando aí as ações que a máquina vai fazer. Então tem que ser uma pessoa que tenha muitas habilidades do ponto de vista humano, inteligência emocional, capacidade de gestão de conflito, de emoções, de estresse, bom gerenciamento do seu tempo, uma pessoa que procrastina menos. Procrastinar, que é deixar para depois, é do ser humano, todo mundo vai procrastinar um pouco mais, um pouco menos. Só que um falcão entende que tem qual é o momento ali que ele não pode procrastinar, que ele não deve procrastinar e que ele tem que colocar o foco e a atenção naquilo. Então fica uma maneira mais natural ali de focar nos resultados, tá bom? E para virar um falcão, iniciando aí nosso resumão do passo a passo, você tem que trabalhar basicamente em 2 pontos aí do ponto de vista físico. Aumentar a performance cerebral através do aumento da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do teu cérebro se adaptar e melhorar as conexões, sinapses entre um neurônio e outro, ou seja, a comunicação de um neurônio para o outro, para
passar esse estímulo de forma mais rápida, em que você recebe o estímulo e esse estímulo é transmitido no teu cérebro de forma muito mais efetiva. Por exemplo, isso é muito importante para a execução de uma tarefa, para um aprendizado novo, isso é super importante. E também aumento e renovação de neurônios, que são as nossas células aí cerebrais. Então isso, em resumo, seria a neuroplasticidade. Então esse é um ponto que tem que trabalhar para o aumento da performance física cerebral, para que você se torne um falcão. E o ponto número 2 é a ativação do metabolismo correto, através de estímulos neurohormonais corretos, que podem ser feitos através de estratégias alimentares, o tipo de alimento que você come, a hora que você come, como você come, e levando até em consideração um ponto de vista social, porque muita gente acha que para ter resultados e ter uma alimentação melhor, você precisa ficar louco, pesando comida, pesando gramas de alimento, carregando marmita para cima e para baixo. Não é assim, você só tem que saber quais os melhores alimentos você precisa escolher no teu dia a dia, dentro da tua rotina, para que você tenha o melhor resultado. E o falcão, o super falcão, é um método que eu criei que chama método super falcão. E aí, para você conseguir ativar esses 2 pontos, que é aumentar a performance cerebral, aumentar a tua neuroplasticidade, a capacidade do teu cérebro se adaptar e se multiplicar e aumentar e melhorar a comunicação, o fluxo de informação no teu cérebro e ativar o metabolismo adequadamente, eu desenvolvi 4 A's aí, que são os 4 passos que você deve fazer para se tornar um falcão. O primeiro deles é o autodiagnóstico, é você identificar aquilo na tua rotina que tem margem para melhorar, que ou você não faz muito bem, ou você acaba minimizando, não conseguindo colocar em prática no dia a dia, às vezes até sabe mais ou menos que não está fazendo bem, mas está deixando para depois, mas é importante você identificar quais esses pontos que são passíveis de melhoria no teu dia a dia. Sugestão aí que são pontos que comumente as pessoas não estão com um bom ajuste na rotina. Questão alimentar, falando em horário de refeição, às vezes horário irregular, pulando refeição, qualidade da refeição, colocando aquela primeira, o mais fácil, o que eu encontro pela frente, principalmente se a gente for colocar aqui nesse momento de quarentena, a gente tem um aumento muito grande do comer mais, do comer de ansiedade, e o pedir a comida por aplicativo, e aí normalmente a comida pelo aplicativo tem uma oferta maior, né, de pizza, de fast food, de hambúrguer, de uma alimentação não muito saudável, mas é mais rápido, é mais fácil de pedir, e aí pode facilitar um caminhar ali para uma alimentação que não é tão boa assim. Então, quantidade também, está exagerando em quantidade, então veja aí se você não tem uma margem de melhoria para fazer o teu autodiagnóstico, você se autoavaliar aí na alimentação, se você tem margem para melhorar a alimentação. A outra questão aqui, por exemplo, peso corporal. Será que você não está acima do peso? Será que dá para diminuir aí alguns quilos, se você não está obeso, se você não está com sobrepeso, se você não está num grau de obesidade um pouco mais agressiva? Por que a obesidade é um ponto importante aí para o falcão? Não é o objetivo final, mas é uma tarefa, é um meio. Porque tecido de gordura em excesso, que é o que acontece na obesidade ou no sobrepeso, ele é um tecido que desvia a tua energia produtiva, porque causa inflamação. E toda vez que você tem uma inflamação no corpo, uma inflamação crônica, parte da tua energia que podia ser usada, por exemplo, na tua performance cerebral, ela é usada para tentar sanar essa inflamação que o tecido de gordura em excesso faz. Então, excesso de tecido de gordura, excesso de peso, pode ser sim um roubador de energia no teu dia a dia e pode ser uma das causas de você não estar no melhor da tua performance aí, tanto física como cerebral. Sono também é um outro ponto bom para você avaliar. Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou dormindo as horas que eu preciso dormir? Será que
Não dá para melhorar? Será que eu não estou ficando até muito tarde assistindo programas? Será que eu não estou dormindo muito tarde? Trazendo aqui para o momento de quarentena também, muita gente alterou o ciclo de sono, como não tem aquela obrigação de acordar cedinho, muitas vezes para ir para o trabalho, acaba que está indo dormir mais tarde, acordando mais tarde e deu uma alteração no horário de sono. Essa regra para o sono ela é importante, hora de dormir, hora de acordar, para que teu corpo cicle naquele estímulo neurohormonal que eu falei ali do metabolismo certo. É ruim quando você não tem hora para dormir, é ruim quando você não tem hora certa para acordar, é ruim quando você acorda e volta para a cama e dorme de novo, entra num ciclo ali que o corpo se prepara para ir dormir de novo e aí vai tentando entrar em fases do sono mais profundo e você fica molenga o resto do dia. Então é importante essa hora para dormir, a hora para acordar e várias coisas aí que podem ajudar no sono também, tipo alimentos ruins na hora de dormir, perto de dormir, por exemplo, alimentos ricos em cafeína, tomar café, tomar refrigerante, tipo cola, que é rico em cafeína, isso pode atrapalhar ali a qualidade de sono. Gerenciamento de estresse, será que você não está muito estressado, muito ansioso, muito agressivo, muito irritado, muito descontente? Tudo isso vai pesar com certeza na tua performance física e cerebral. Então, passo número um aí desse passo a passo é esse autodiagnóstico, é você conseguir identificar na tua rotina do dia a dia coisas que você pode melhorar, coisas que tem margem para você focar e melhorar. Dei esses exemplos aí de alimentação, peso corporal, sono e estresse, né, para você começar a sair do lugar e conseguir identificar onde você tem margem de melhoria. Daí a gente tem 2, arquitetar um plano. Beleza, você fez teu autodiagnóstico, você viu que você tem algum problema na alimentação, no sono, gerenciamento de peso, estresse, agora você tem que arquitetar um plano para como você vai resolver tudo isso. Exemplo do sono. Poxa, agora eu preciso me planejar para dormir mais cedo, às 10 horas, às 11 horas. Ai, tô acordando muito tarde, vai colocar despertador, na hora que tocar o despertador vai pular da cama, vai tomar um banho gelado, vai fazer atividade física, vai ler um livro. Você vai arquitetar, você vai planejar como é que você vai resolver aquele problema que você identificou. Ah, vou precisar marcar um médico porque eu não estou me sentindo muito bem, estou com muita dor, estou com muito mal-estar, já estava adiando aí de ir no médico, vou marcar um médico. Então isso faz parte do arquitetar o plano. Ah, preciso investir em algum curso, em algum treinamento, em aprender mais sobre X, Y, Z, isso eu estou vendo que tem margem, faz tempo que eu não estudo nada, faz tempo que eu não me dedico a nada. Então, arquitete seu plano aí para que você possa corrigir todos esses pontos que você viu que tem margem de melhoria, tá? Número 3 é a questão alimentar. Aqui é basicamente, eu falo, o Falcão ele é baseado mais de 70% em estratégias alimentares. Então, você tem que entender que o alimento, ele é o teu combustível. Eu sempre falo isso. Se você tem o teu carro mesmo, que você tem lá na tua garagem, você é incapaz de colocar gasolina de qualidade ruim nele, porque você sabe que vai dar ruim. Você sabe que ele vai quebrar, você sabe que vai dar prejuízo lá para frente, você sabe que é provável que ele vai te deixar na mão, que ele não vai funcionar direito. Então, o alimento, ele é o nosso combustível. Se você é incapaz de colocar gasolina, diesel, álcool de qualidade ruim no teu carro, porque você sabe que vai dar prejuízo, porque ele não vai funcionar direito, por que que você coloca alimento de qualidade ruim no teu corpo, na tua própria máquina? Então você tem que entender que você é o principal recurso do teu negócio, do teu sucesso, do teu resultado. Você tem que investir em você primeiro, na qualidade daquilo que você põe para dentro do teu corpo, né? Então você tem que cuidar do teu corpo e a alimentação, ele é o combustível para a produção da nossa energia. Se o alimento for de qualidade ruim, se não for abastecido na hora correta, é óbvio que o teu corpo não vai funcionar bem. É igualzinho o carro não vai funcionar bem. Então, tem que prestar atenção na qualidade do alimento. E aqui eu vou vir
com uma sugestão muito prática, que é uma das coisas que eu identifico que as pessoas erram muito na rotina, é a questão do jantar, principalmente em relação à hora do jantar. Então vamos falar de hora de jantar primeiro. Então evite jantar, comida de maior digestão, não estou falando de ceia, um chazinho, alguma coisa mais leve que você come antes de dormir. Mas o jantar, a refeição de maior volume que você come à noite, evita que ela seja menos de 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque vai atrapalhar o sono, vai fazer um esforço digestivo para digerir aquele alimento que está no teu estômago, vai mandar um fluxo de sangue ali para o estômago trabalhar, para o intestino trabalhar, e isso vai atrapalhar o teu sono. E um bom sono é um dos pilares para você se tornar falcão. E a alimentação ruim à noite atinge diretamente o sono, e aí não tem como você recuperar a tua energia adequadamente à noite para que o dia seguinte você tenha um dia produtivo. E se você faz isso um dia após o outro, com certeza você está vivendo dia após dia sem o uso da energia que você poderia usar e, consequentemente, sem o resultado que você poderia ter, tá? E aí, então, horário é importante para você ver aí no teu jantar e qualidade do jantar. Evitar alimentos inflamatórios. O que são esses alimentos inflamatórios? Fast food, excesso de gordura, excesso de industrializado no jantar. No jantar a gente tem um metabolismo mais ruim desse alimento. Então, eu defendo muito uma alimentação social. Eu não estou dizendo para você parar de comer tudo que é desse tipo de alimento, mas o jantar não é um bom horário, vai gerar inflamação e aí desvio de energia para sobrevivência, para tentar sanar essa inflamação. Então o jantar não é um bom horário para comer as besteiras e principalmente tem que tentar comer 2 horas antes de ir deitar. Tá bom? Então essa é a grande dica aqui no 3, no terceiro A, que era a questão do alimento. É muito assunto, gente, o método é enorme, tem muitas coisas, eu tô fazendo um resumo aqui para você conseguir entender esse primeiro passo a passo aí que você pode tomar no teu dia a dia. E o quarto A é a atitude, que é de fato colocar em prática, tá? Então, muito você absorve, muito vê, muito lê, mas na hora de colocar em prática não coloca. Eu vejo o discurso muito grande de muita gente que chega até no consultório comigo e fala: ah, se não for para fazer tudo eu não faço nada, então ou eu me disponho a fazer tudo ou eu não faço nada, mas acontece que a pessoa não faz o tudo, e aí ela fica no nada, então ela não fica nem um pouquinho para frente, entendeu? Ela fica no nada, é aquela história, a dieta eu começo na segunda-feira, eu vou mudar o que eu tenho que mudar na segunda-feira, e fica sempre jogando para frente e fala, se não for perfeito eu não falo, e aí não faz nem o feito. Então, uma frase que eu gosto muito, que é um resumo da atitude aqui: o feito é o melhor do que o perfeito. Comece fazendo, põe em prática, e quando o carro já estiver andando, você vai ajustando passo a passo. Então a atitude é fundamental. Mesmo que você não consiga melhorar tudo de uma vez, naquilo que eu te sugeri ali do autodiagnóstico, os pontos que você avaliou que você precisa mudar, e na alimentação muitas vezes são muitos pontos, às vezes está tudo errado, o café, lanche, almoço, jantar, o horário, está tudo errado, então escolhe uma coisa para começar, seja ajustando o horário, seja ajustando a qualidade, seja fazendo um planejamento dessa alimentação melhor. Pega uma coisa, faz aquela coisa, pega mais uma coisa, faz aquela segunda coisa, e assim você vai melhorando uma coisa de cada vez, mas é importante que você saia do lugar. Então, sempre uma caminhada, sempre o destino, você não vai chegar onde você quer chegar se você não der o primeiro passo. Então, tenha paciência, segure a ansiedade, o resultado, qualquer resultado que a gente tenha na vida, ele é construído com uma série de atitudes, uma coisa de cada vez. Então, vá lá, tenha a paciência e faça um pouquinho de cada vez, que seja, mas faça, que em algumas semanas você vai ver com certeza esse resultado. Então, recapitulando, para você se tornar um falcão, o passo a passo é basicamente os 4 A's aí
da metodologia. Autodiagnóstico, identificar quais são os pontos que tem margem para você melhorar. 2, arquitetar um plano. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu já identifiquei aquilo que eu preciso melhorar, agora eu vou fazer um plano de como eu vou melhorar. Terceiro ponto aqui para se tornar um falcão é ver quais são os alimentos melhores para você, melhor para a tua performance. Aqui eu falei, por exemplo, do horário do jantar e falei da qualidade do jantar, o que você tem que evitar no jantar, esses alimentos inflamatórios, excesso de carboidrato refinado, excesso de gordura de qualidade ruim, fast food, são alimentos de maior dificuldade de digestão na hora do jantar. E quarto, colocar em prática, atitude, ação, sair do lugar. Você já identificou, já viu que pode melhorar? Então coloque em prática, não precisa ser tudo de uma vez. O feito é melhor do que perfeito. Não fique esperando conseguir colocar tudo em prática e aí não coloca nada em prática porque está esperando o perfeito, tá bom? E aí eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite, se você não está inscrito ainda, para a semana da websérie do Falcão. Vão ter 3 aulas completas aí para você entender mais aprofundadamente o conceito do que é ser o falcão, por que é importante se tornar um falcão, por que isso é um dos maiores diferenciais no mercado hoje profissional. Você tem que investir em você mesmo, isso que vai fazer diferença no futuro, são as habilidades humanas aí que você consegue desenvolver para você ter sucesso e muito mais sucesso no teu dia a dia, na tua profissão, e isso reflete no teu pessoal, porque imagine um cenário onde você ganha melhor, em que você trabalha menos e ganha mais, porque aí você consegue fazer uma valorização melhor da tua hora de trabalho, vai sobrar mais tempo para tua família, vai sobrar mais tempo para os relacionamentos, você vai ter mais motivação para fazer uma coisa para você, você vai ter mais motivação para fazer atividade física, você vai saber que você tem tempo e dinheiro, por exemplo, para curtir umas férias, para fazer uma viagem, para praticar um hobby, sem culpa. Então, com certeza, isso vai melhorar os teus resultados e tudo aquilo que você consegue e quer almejar e almeja aí para a tua vida, tá? Então, faça essa inscrição na Semana do Falcão, se você não está inscrito ainda. É uma semana que tem começo, meio e fim. Começa na próxima segunda-feira, dia 15, e termina na próxima segunda-feira, dia 22, acredito eu, que seja essa data, se eu não estou perdida. É só ir no link da minha bio ali no Instagram que você consegue fazer a inscrição, tá bom? E aí eu vou abrir agora 10, 15 minutos para você interagir comigo, para você fazer perguntas, se você ficou com alguma dúvida aí nesse passo a passo do Falcão. Lembrando, gente, para a gente focar no assunto, para quem está aqui comigo, para quem está online agora, é importante a gente deixar aqui nesse assunto, tá bom? Se você tem alguma outra dúvida, claro, pode deixar aqui. Eu sempre estou olhando aqui as dúvidas para que a gente crie conteúdo personalizado para você, para que a gente consiga atender aí a tua necessidade de conteúdo, mas aqui esse momento em que eu vou abrir para perguntas e respostas, é interessante a gente falar sobre esse assunto para a gente não fugir muito da temática. Então, ficou com alguma dúvida de como você pode fazer o autodiagnóstico, de como você pode arquitetar teu plano, alimentação aqui, principalmente da hora do jantar, e como tomar a atitude de sair do lugar, eu estou à disposição para você, tá bom? Obrigada, Cláudia, pelo teu feedback aí. Deixa eu dar uma olhadinha que tem comentários aqui para cima. Legal, a Kátia tá compartilhando que o sono é um problema, tem um sono leve. Meu marido não para de rocar, toma um chá de camomila e não adianta, eu acordo no meio da noite, não tomo cafeína à noite. Eu acho que vale a pena ser... como é um conjunto aí, já que o ronco do teu marido atrapalha teu sono, é bom avaliar se o ronco dele não é um sinal de sobrepeso. É comum roncar quando tem sobrepeso, porque na hora que você deita, todo esse peso corporal a mais, ele meio que diminui o fluxo da via aérea, e aí é comum ter ronco, e aí do ronco é um passo para passar para a apneia, que é quando cai a saturação do oxigênio no sangue à noite,
e aí acaba acordando, muitas vezes sem perceber, o sono fica mais superficializado. E uma coisa importante, a apneia do sono, e um dos sinais da apneia do sono é o ronco, ele aumenta o risco de ter doença cardiovascular, infarto ou derrame. Então não pode achar que é uma coisa normal, roncar, roncar, roncar. Pode até ser que seja, mas talvez o ronco seja, principalmente se é um ronco que te incomoda, é porque é um ronco grande, né? Então acho que vale a pena você pegar o teu marido, convencer ele que tem que passar por uma avaliação médica para ver se esse ronco em excesso não é um sinal aí de algum problema de saúde, como a apneia do sono, como excesso de peso, como refluxo ou desvio de septo. Às vezes é alguma coisa física mesmo ali, orgânica, mecânica, mas é importante avaliar isso, porque aí melhora a qualidade de vida de vocês dois, né? Do teu marido e a tua, para dormir melhor, tudo bem? Legal, gente, boa. A Renê Fernandes, será que eu acertei? Falei certo? Bom, doutora Cláudia, minha maior dificuldade é tirar o açúcar. Alguma dica? Tenho. Não tira tudo de uma vez, vai tirando aos poucos. O açúcar, ele funciona pra gente como uma dependência química, uma dependência semelhante à dependência, por exemplo, de uso de álcool, de uso de alguma droga. Ele ativa sistemas de recompensa no cérebro, que estimula a produção de dopamina, que é o neurotransmissor de recompensa. Então, o açúcar, ele fica como uma espécie de fuga, uma espécie de uso viciante, vamos dizer assim, porque ele produz alguns neurotransmissores no cérebro que dão essa sensação de recompensa, que é uma recompensa fugaz, é uma recompensa que eu falo que é pirata, porque ela não dura muito tempo. Então, ela vai embora e aí logo depois você tem vontade de comer açúcar e doce de novo. Então, qual é a minha dica? Qual é a minha sugestão e conselho? Não tire tudo de uma vez, porque se você tirar tudo de uma vez, a maioria das pessoas sofre como se fosse uma abstinência. Então, aguenta alguns dias e depois fica meio louco, fica com tremedeira, o cérebro fica dizendo, olha, tem que comer, você não consegue viver sem isso. E aí fica uma briga da tua comunicação cerebral com aquilo que você quer fazer. E o cérebro físico, muitas vezes, acaba vencendo. E aí você fica num fluxo de tira o açúcar tudo de uma vez, não aguenta muito tempo, e volta para o excesso de açúcar de novo. Então faz um planejamento, arquitetar o plano, de ir tirando um pouco de açúcar cada semana. Então você olha o que mais você come, é sobremesa, é refrigerante, é doce, é chocolate, e vai diminuindo a quantidade com consistência, semana após semana, dia após dia, reduzir, conseguir chegar em 50% do que eu comia antes. Mas agora tá difícil de evoluir. Se eu tirar um pouco mais, começa a me dar mal-estar, a sentir. Então segura um pouco nesses 50%. Adaptou, tá bem, tá tranquilo, mais lá para frente tenta reduzir mais 10%, mais 20% e assim vai. E a outra coisa, você não precisa excluir totalmente o açúcar da tua vida, mas é importante que você faça esse trabalho para ir diminuindo aos poucos e deixar ali um docinho, às vezes para uma sobremesa, para um evento social, para um final de semana, ou até mesmo no meio da semana, não tem problema, mas você deixa ali para algum momento em que você queira melhor, tá bom? Então, deixa eu olhar aqui, pergunta. Vamos ver aqui. Então, somente Cristo, oficial. Qual a alimentação ou medicação para recompor o esgotamento físico e mental? Olha, é muito complexa essa pergunta, porque são vários pontos de alimentação que você pode melhorar. Um deles eu falei aqui hoje, então eu vou repetir. Atenção no jantar. Se você come muito tarde, come uma quantidade grande no jantar e vai dormir, atrapalha o sono. Talvez você não esteja nem percebendo que está atrapalhando o sono, mas você não dormir bem é um dos consumidores aí da energia física e mental. Então você precisa dormir bem para recompor aquela energia do dia, restabelecer, dar um tempo para o cérebro dar uma limpada ali, fazer tipo uma reciclagem
eliminar o que não é importante, guardar o que é importante, se renovar. À noite a gente tem produção de hormônios, a gente tem construção de massa muscular, então tem que ter uma boa qualidade de sono. Então, como eu não posso falar passo por passo agora, porque não vai dar tempo, foco no jantar. O jantar é uma refeição estratégica para você ter mais energia no teu dia. No dia seguinte, principalmente, porque ele vai dar uma condição de você dormir melhor e aí uma condição de você acordar melhor e passar o dia melhor. Então, horário de jantar, que é uma coisa que as pessoas erram muito, que é comer e ir deitar, comer e ir dormir. Então, você tem que deixar um espaço de umas 2 horas entre o jantar e a hora que você vai dormir. E a qualidade dos alimentos à noite. É importante ter carboidrato, ter proteína, ter gordura, tudo de boa qualidade à noite, mas muitas pessoas deixam para comer ali pela rotina, a corrida do dia a dia, às vezes deixa para comer a pizza à noite, deixa para comer um hambúrguer à noite, deixa para comer uma refeição mais pesada à noite, não casa bem também nesse horário. O corpo ele faz um esforço ali de digestão e aí a tua energia é usada para essa digestão, é usada para tentar sanar uma inflamação que de repente esse alimento pode estimular uma inflamação e com certeza você vai ter mais esgotamento físico e mental por conta da qualidade do jantar. Então, reforçando essa dica do jantar aí é ótimo, tá? Obrigada, Cláudia. A Edneia, valeu pelo comentário. Legal, obrigada, Darlene, pelo teu feedback. Mara Jordani. Olha, Mara, suplementação. Essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma vez que eu não faça live que eu não fale a mesma coisa sobre suplementação. Vale a pena investir em suplementação? Vale, desde que a tua alimentação esteja redondinha já. Então, você já fez tudo que você podia dentro da tua rotina para melhorar a alimentação. Você já melhorou os horários, você já melhorou a qualidade, tudo. E aí vale a pena suplementar, porque a suplementação é suplementação, não é base. Agora, se a alimentação tá ruim, a qualidade não tá boa, você não tá ajustando os horários, você sente que a tua alimentação ainda não tá saudável como deveria ser, não adianta suplementar, porque o suplemento ele não vai fazer a absorção que ele precisa ter adequada, por exemplo, no trato gastrointestinal, porque você está fazendo uma alimentação que causa inflamação no intestino. Então, ele não vai absorver, é jogar dinheiro fora. Então, para pensar em suplementação, primeiro tem que ajustar a base, depois você pensa em suplementação. Seja a suplementação que for, suplementação de vitamina, suplementação de aminoácidos, suplementação de mineral, suplementação de algum alimento. Então, ajuste na alimentação, na base alimentar primeiro, para depois pensar em suplemento, tá bom? Aldo. Legal, deixa eu ver aqui, gente. Tô falando vamos falar o que tem a ver com a produtividade aqui, tá bom? Kátia, aí, ó, viu como eu acertei? Eu não conheço ele, mas o sono, você já tá devolvendo para mim que ele tem apneia de sono e que ele não tá preocupado com a saúde. Vocês têm que conversar, porque é um conjunto, vocês moram junto, vocês vivem junto. A saúde dele impacta na tua, então você tem que conversar e você tem que convencer ele, olha, isso aqui é um bem para nós dois. Você tá doente, tudo bem que você não se preocupa, mas você se preocupa comigo, né? Então é importante. Eu sempre falo, na parte do arquitetar o plano, gente, é uma coisa que eu falo também, vou aproveitar e retomar aqui, que você tem que, uma das estratégias é você juntar as pessoas ao teu redor. Você tem que convencer as pessoas para elas entrarem no mesmo plano que você. Porque se quem está ao teu redor, marido, filho, mãe, pai, amigos, eles não compreendem que você precisa da ajuda deles, vai ser muito difícil você seguir em frente sozinho. Porém, se não tá convencendo de jeito nenhum e eles não estão querendo se ajudar, eu sempre falo, tapa o ouvido, fecha o olho e vai na frente do teu objetivo. Aí, eu sei que demanda uma negociação aí com teu marido, então negocie, tá bom? Beleza, boa.
Olha, uma pergunta do Aquino aqui que eu achei super interessante. Ele falou que por muitos anos ele trabalhou e só dormia, acho que por conta do trabalho, só conseguia dormir 5 horas por dia. Hoje ele não trabalha mais, mas continua dormindo 5 horas por dia. Se eu acho pouco, ele fala que não sente cansaço. Perfeito! Eu sempre falo isso. Ó, esse aqui é um grande exemplo, Aquino, de você ajustar a tua realidade, você conseguir identificar o que é bom para você. Se 5 horas de sono para você recompõe a tua energia, você não se sente cansado, então para você 5 horas basta. Você não precisa dormir mais do que isso. A média, a maioria das pessoas, para ter essa recomposição de energia, precisa de 6 a 8 horas de sono. Mas vai ter uma porcentagem das pessoas que vão precisar de 9, que vão precisar de 10 para se sentir bem descansado, e vai ter uma porcentagem de pessoas para baixo, que vão dormir 5 horas, por exemplo, 4 horas e meia, e vão se sentir super bem. Então, se você se sente bem, se você não se sente cansado, é porque essas 5 horas atendem a tua necessidade de recomposição de energia, tá bom? Então, por isso que é importante a gente identificar, tá bom? Beleza. Ó, gente, várias coisas aqui eu acho legal, vocês coloquem aí, a gente sempre vai pegar esse assunto como ideia de live, mas eu também queria até sugerir para vocês muitas coisas que vocês estão colocando aqui de dúvida, que não tem a ver com o assunto especificamente hoje, tem vídeo no YouTube, eu já fiz alguma live sobre esse assunto, então vai lá no meu canal do YouTube, doutora Cláudia Benevides, vai na seção live, pesquisa live, tem cada assunto de uma live, eu acho que hoje a gente tem mais de 40 lives lá disponíveis com o assunto, então procura lá o assunto, se é o assunto que você tem dúvida, café da manhã, emagrecimento, o que comer no jantar, tem live lá, tá bom? Então procura lá que é importante. Maria da Guia tá sempre aqui, né? Eu acho fantástico, porque você se dedica e você tá tendo resultado, ela tá compartilhando aqui, que assistiu, que vê as aulas e tá vendo o resultado. Muito obrigada, viu? Não, Letícia, não precisa abrir mão do arroz e feijão. Coma, faz bem. Produz, ele é um casamento perfeito de aminoácidos. A gente tem alguns aminoácidos que são essenciais, que chama essencial, que são aminoácidos que o nosso corpo não tem capacidade de produzir sozinho, que a gente tem que absorver através da alimentação. E a mistura arroz e feijão dá uma grande quantidade desses aminoácidos essenciais pra gente. Então muita gente acha que arroz e feijão é pecado. Não, não é pecado, eu só não aconselho consumir no jantar, tá? Porque não é nem por conta do arroz, é mais por conta do feijão, que ele é um pouco mais de difícil digestão. Então essa mistura talvez no jantar não seja boa, mas no almoço com certeza é maravilhosa, tá bom? Cláudia, legal, gostei. Isso é assim, né? Tapa o ouvido, fecha os olhos e vai seguindo. Excelente. Rosana, boa pergunta aqui também. Que janta cedo e mais tarde come uma fruta. Atrapalha? Depende da fruta. É legal que seja uma fruta de mais fácil digestão, tá bom? Não uma fruta que seja de mais difícil digestão. Então, uma fruta, tipo uma maçã, vai bem, às vezes uma laranja também vai bem, tá? Então, se é uma fruta que você sente que o teu corpo digere bem, beleza, ela funciona como se fosse uma ceia, vamos dizer assim, tá? Então, pode comer um pouco mais. A Ana Clara pedindo para eu mandar um beijo. Tá bom, Ana, beijo. Tem vídeo no YouTube para como comer depois do treino, vai lá. Maria da Guia, obrigada, obrigada. Ó, gente, fico muito feliz sempre com a participação de vocês, respondi algumas perguntas, ajustei aí algumas dúvidas em relação ao assunto. O importante é, quem quer se tornar um falcão, cai para dentro, vem para cá. O que é ser falcão? É ter 2 a 5 vezes mais energia, performance e resultado que você tem hoje. Você tem que entender, se você quer ter mais sucesso na tua profissão, quer ganhar mais, quer conquistar mais sonhos, quer viajar, quer ter a casa dos teus sonhos, quer ter o carro dos teus sonhos e você ainda não tem, é porque você não está usando o teu recurso físico e cerebral no máximo que você pode usar. Com certeza tem coisas para você ajustar aí. E comigo aqui você vai aprender quais são as coisas que você precisa ajustar. Não consigo explicar tudo de uma vez só, é muita coisa para uma live só, mas em cada live eu vou pensando alguns pontos que são super importantes para você conseguir conquistar isso e tornar um falcão.
E se você ainda não se inscreveu, quero te fazer esse convite, se inscreve. Semana que vem a gente vai ter a websérie Super Falcão, em que eu vou falar quais são as bases para você se tornar um falcão, o que que você precisa fazer, qual é o passo a passo que você vai seguir, e eu vou abrir ali o mapa completo do método Falcão, o que que você tem que fazer e aprender em cada passo ali para se tornar um falcão, tá bom? Um super beijo, boa noite para vocês e até a próxima, gente!